Que a paz de Deus esteja com você. Eu sou o catequista Rafael Henrique e esse é o nosso estudo bíblico completo, onde a gente caminha junto, livro por livro, de Gênesis até Apocalipse. Que alegria enorme ter a sua companhia nesse momento. Então ajeita aí onde você está. Se estiver no carro, no trabalho, em casa, vem comigo, porque hoje a gente começa um livro que vai mexer com o seu coração de um jeito que você nem imagina. Semana passada a gente terminou o livro de Eclesiastes, não foi? Que nos ensinou que a vida passa rápido, que muita coisa debaixo do sol é passageiro e que o mais importante é viver com Deus no centro de tudo. Foi um livro que nos fez pensar, refletir sobre o que realmente importa. Se você perdeu algum episódio, hoje à tarde, se Deus quiser, irei postar lá todo o estudo de Eclesiastes. Vale a pena você procurar no meu canal do YouTube, Rafael Henrique Catequista, e ouvir, porque foi muito rico. Mas agora a gente vai seguir em frente. O próximo livro, depois de Eclesiastes, ele é completamente diferente, hein? Se o livro de Eclesiastes fez a gente pensar, o livro dessa semana vai fazer a gente sentir. Sentir no peito, sentir na alma. Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico do livro de Cântico dos Cânticos na Rádio Barroso Mix. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Olha, quando você ouve esse nome, talvez pense, Cântico dos Cânticos? Que nome diferente, o que é isso? O que significa? Olha, esse nome, na verdade, significa o mais belo de todos os cânticos. A mais linda de todas as canções. É como se alguém dissesse: de todas as músicas que existem, essa aqui é a mais bonita de todas. E sabe por que ela é a mais bonita? Porque fala do amor. E não de qualquer amor, mas do amor mais profundo, mais verdadeiro, mais apaixonado que existe. Agora eu preciso te contar uma coisa que talvez te surpreenda. Quando você abre esse livro da Bíblia e começa a ler, a impressão que dá parece que você está lendo uma carta de amor. Uma carta daquelas que as pessoas antigamente escreviam com o coração ali na mão, sabe? Fala de saudade, fala de beleza, fala de procurar a pessoa amada, de encontrar, de abraçar. Então muita gente lê isso e fica confusa. Pensa assim: mas espera, isso está realmente na Bíblia? Um livro tão apaixonado assim está no meio da palavra de Deus? Está certo isso, Rafael? A resposta é sim. Está certo. E está por uma razão muito bonita. Deixa eu te explicar isso com calma porque é importante, hein? No início, o Cântico dos Cânticos conta a história de amor entre um noivo e uma noiva. E eles se amam, se procuram, se encontram, se perdem também e se reencontram. É uma história cheia de emoção. Mas por baixo dessa história existe um significado muito mais profundo. Esse livro é uma imagem, uma comparação do amor de Deus pela humanidade, do amor de Cristo pela sua igreja,
do amor de Deus por você, pessoalmente. Isso é o que a igreja chama de leitura alegórica. Mas a gente não precisa, de palavra difícil. Pensa assim, Deus, ele usou a linguagem do amor humano para te mostrar que ele te ama. Porque pensa comigo, qual é a coisa mais forte que um ser humano consegue sentir? Não é o amor? Quando uma mãe ama um filho, quando um marido ama a esposa, quando alguém ama de verdade, isso move montanhas. Então, Deus pegou esse sentimento, que é o mais poderoso que a gente conhece, e Ele diz para você: o que eu sinto por você é ainda maior do que isso. Esse é o livro de Cântico dos Cânticos. Quem escreveu, Rafael? Quem escreveu esse livro? A tradição diz que foi Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, aquele que recebeu de Deus o dom da sabedoria. Salomão, como você sabe, era conhecido por ser o homem mais sábio do mundo, mas também era um poeta, era um compositor. A Bíblia conta que ele compôs mais de 1000 cânticos na vida dele. E de todos esses cantos, esse aqui é o mais especial. Por isso o nome, Cântico dos Cânticos, o melhor entre os melhores. Agora, para entender melhor, a gente precisa imaginar como era o mundo naquela época. Estamos falando aí de mais ou menos 950 anos antes de Cristo, mais ou menos. Israel, por exemplo, vivia um dos momentos de maior riqueza, prosperidade. Jerusalém era uma cidade bonita, tinha um templo grandioso. As terras eram férteis. Os campos cheios de flores, de vinhas, de árvores frutíferas. O cenário era bonito mesmo, cheio de vida, de cor. Quando o livro fala de jardins, de vinhas, de flores, de perfumes, ele está usando tudo aquilo que as pessoas daquela época conheciam e achavam bonito, para descrever o amor. E tem uma curiosidade que eu acho interessante te contar. Nos casamentos daquela época, nos casamentos judaicos, era comum cantar trechos do Cântico dos Cânticos durante a festa. Era como o hino de amor dos noivos. As pessoas cantavam esses versos nas cerimônias, nas festas, nos encontros. Era um livro vivo que fazia parte do dia a dia das pessoas. E na liturgia da nossa igreja, até hoje, trechos do cântico são usados em festas de Nossa Senhora. Sabia disso? Porque Maria, ela é vista como o quê? Como a noiva perfeita de Deus. Aquela que disse sim com todo o coração. E eu quero que você perceba uma coisa muito importante antes da gente mergulhar nos capítulos. Você sabia que esse livro é um dos poucos da Bíblia que não menciona diretamente o nome de Deus? É verdade, você lê o livro inteiro e não encontra a palavra Deus escrita ali. Isso deve ter te deixado intrigado.
Como assim, Rafael? Mas sabe o que eu acho bonito nisso? É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu não preciso assinar o meu nome nessa carta, porque o amor que está escrito nela já é a minha assinatura. É como se Deus estivesse dizendo isso. É como aquela pessoa que te ama tanto, que você reconhece o carinho dela sem ela nem precisar dizer o nome. É porque você sente. E é exatamente assim que funciona com esse livro. Na tradição da nossa Igreja Católica, os grandes santos e doutores sempre viram no Cântico dos Cânticos essa imagem linda do amor entre Deus e o seu povo. São Bernardo de Claraval, um grande santo do século XII, ele escreveu mais de 80 sermões só sobre esse livro. 80 sermões. Sabe por quê? Porque ele encontrava ali, em cada frase, em cada verso, uma declaração de amor de Deus por nós. Santa Teresa de Ávila, aquela grande santa da igreja, também amava esse livro. Porque ele fala da intimidade da alma com Deus, daquele encontro pessoal, profundo, de coração para coração. E é exatamente isso que a gente vai fazer essa semana, hein? Exatamente isso. A gente vai ler esse livro não como um texto antigo e difícil, mas como uma carta de amor que Deus escreveu para você. Cada verso é um sussurro de Deus no seu ouvido dizendo: eu te amo, eu te procuro, eu quero estar perto de você. Imagina isso! O Deus que criou o universo, que fez as estrelas, os rios, as montanhas. Esse Deus parou para escrever uma carta de amor. E essa carta está na Bíblia. E essa carta é para você. Sabe quando alguém te ama de verdade, você sente aquela sensação de segurança, de saber que tem alguém que olha para você e vê a beleza, mesmo quando você não consegue ver em si mesmo? É sobre isso que o Cântico dos Cânticos fala. É sobre um amor que não desiste, que procura, que insiste, que espera na porta, que chama pelo nome. Rafael, quantos capítulos tem esse livro? Esse livro é curtinho, hein? São 8 capítulos apenas. Ah, mas me lembrei daquele ditado do perfume agora. É como um perfume esse livro. O frasco é pequeno, mas o cheiro é forte e se espalha por tudo. Então, nesses 8 capítulos, a gente vai encontrar ali diálogos entre o amado e a amada. Vai encontrar cenas de busca e encontro. Vai encontrar descrições de beleza, de elogios. E vai encontrar uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia sobre o amor. Qual é a frase? Olha, eu não vou te contar agora. Eu quero que você acompanhe comigo a semana, hein? Eu quero que você acompanhe esse nosso encontro durante toda a semana. Eu vou contar essa frase para você na quarta-feira ou na quinta. Uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia sobre o amor. Ela é tão bonita, meus amigos, que merece um episódio especial. Eu vou falar então na quinta-feira para você, só sobre essa frase.
Já estamos chegando no final de hoje, nosso encontro de hoje, mas para fechar nosso episódio de hoje, eu quero te deixar com um pensamento, hein? Muita gente acha que Deus é distante, sabe? Muita gente acha que Deus é frio, silencioso. Muita gente acha que Ele está lá no alto e nós estamos aqui embaixo e que entre nós e Ele existe um abismo. Mas eu quero mais uma vez te convidar para você ficar a semana inteira aqui comigo, porque o Cântico dos Cânticos mostra exatamente o contrário. Mostra um Deus que Ele se aproxima mesmo, que fala com ternura, que compara o seu amor ao perfume mais caro, à flor mais bonita, à primavera mais linda. Um Deus que corre atrás de você como se fosse um noivo que não consegue viver sem a noiva. Amanhã a gente vai abrir então esse livro, vamos abrir os primeiros capítulos e você vai ouvir as primeiras palavras dessa declaração de amor. Eu te garanto que vai tocar o seu coração. Não perca o episódio de amanhã, porque o que Deus tem para te dizer é lindo demais para você ficar sem ouvir, hein? Eu sou o Rafael Henrique, catequista. Esse é o nosso estudo bíblico completo. Amanhã a gente continua. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Que Deus cuide da sua família. E que esse amor de Deus que a gente começou a descobrir hoje faça morada no seu coração, hein? Até amanhã, então, com a graça de Deus. Vamos lá então com o Cântico dos Cânticos, que alegria te encontrar de novo. Eu sou o Rafael Henrique, catequista. Vamos para mais um episódio do nosso estudo bíblico completo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa semana estamos estudando o Cântico dos Cânticos, que é o livro mais apaixonado de toda a Bíblia. Se você não ouviu o episódio de ontem, eu ainda não postei no YouTube, mas vou postar hoje, hein? A gente explicou, fez uma base, né? Uma introdução desse livro ontem. E você vai entender, né? Se você ainda não ouviu. Vou postar hoje no meu canal do YouTube, Rafael Henrique Catequista. Ontem te contei, né, que o Cântico dos Cânticos é como uma carta de amor de Deus para cada um de nós, que por trás da história de amor entre o noivo e a noiva existe o amor de Cristo pela igreja e o amor de Deus pela nossa alma. E hoje a gente vai começar a ler os primeiros capítulos. Vamos ouvir as primeiras palavras dessa declaração de amor de que eu te falei. Então prepara o coração, porque começa forte e começa agora nosso estudo bíblico. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. O livro, ele começa assim. Que ele me beije com os beijos da sua boca. Que ele me beije com os beijos da sua boca. Veja que é direto, né? Percebe como é direto? Não tem rodeio, não tem formalidade. É a noiva, né? A amada, que não tá aguentando mais de saudade.
e diz: eu quero a presença dele, eu quero a proximidade dele, eu quero sentir que ele está aqui. Agora, traduz isso para o nosso relacionamento com Deus. Já aconteceu de você estar ali no momento de oração, de adoração, ou até mesmo no momento de dor, e seu coração gritar: Deus, eu preciso te sentir, eu quero te sentir perto de mim. Já aconteceu com você? Esse é o grito. Esse grito é o mesmo que a noiva deu ali no início do livro. É a nossa alma, né, pedindo intimidade com Deus. E logo em seguida, a amada diz uma coisa que emociona. Ela diz: o teu amor é melhor do que o vinho. Olha, meus irmãos, naquela época o vinho era a coisa mais gostosa, mais festiva, mais celebrada que existia. O vinho era símbolo de alegria, de fartura, de felicidade. Então, quando ela diz que o amor do noivo é melhor que o vinho, é como se ela dissesse, né? A tua presença na minha vida é melhor do que qualquer festa, qualquer prazer, qualquer coisa que esse mundo pode me oferecer. E isso é verdade pra gente também. Quando a gente experimenta, né, de verdade a presença de Deus, tudo o restante fica pequeno. Aquele prazer passageiro, aquela diversão que só dura ali uma noite, tudo isso perde a graça quando é comparado com a paz de estar perto de Deus. Você já sentiu isso? Aquele momento em que a oração foi tão boa, ou a missa ali foi tão forte, que você saiu de lá pensando: nossa, não existe nada melhor do que isso. É o amor de Deus que é melhor do que o vinho. Mas agora vem uma parte do primeiro capítulo que é muito bonita e é muito importante. A amada, a noiva, né, ela diz: sou morena, mas sou formosa. Por que será que ela disse isso? Ela está reconhecendo que ela não é perfeita segundo os padrões lá da época. Naquele tempo, meus irmãos, ser morena significava trabalhar no sol, nos campos, nas vinhas. Olha que triste, era sinal de pobreza, de trabalho pesado. As moças ricas ficavam em casa, protegidas do sol, com a pele clara. Então, a amada está dizendo: eu sei que não sou o padrão de beleza dessa época, eu sei que tenho minhas marcas, eu sei que a vida me deixou sinais, mas eu sou bonita. E sabe o que é mais lindo? O noivo concorda com ela. Ele olha para ela e não vê defeito nenhum, só vê beleza. Olha que lindo. Vamos trazer isso para a nossa vida, né? Quantas vezes você olha no espelho e não se acha suficiente? Quantas vezes você olha para a sua vida e pensa: ó, Rafael, eu tenho tantas falhas, tantos pecados, tantas marcas. Como é que Deus pode me amar assim? Quem vai dar a resposta é o livro do Cântico dos Cânticos, porque ele responde essa pergunta com toda clareza. Ele te ama a si mesmo, com as suas marcas,
com as suas cicatrizes, com as suas imperfeições. Deus olha para você e diz: você é formosa, você é formoso, você é lindo aos meus olhos. Não é porque você é perfeito, é porque o amor de Deus não depende da sua perfeição. Depende da graça dele. Eu me lembro uma vez que eu fui na missa, uma senhora veio falar comigo, né, com os olhos. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas, cheios de água. Ela segurava o terço com força. E ela me disse: ei, Rafael, eu sei que você é catequista. E eu criei 5 filhos sozinha. Eu lavei roupa para os outros. Eu também trabalhei limpando casa das outras pessoas. Trabalhei debaixo do sol, de chuva também. A vida me marcou, meu corpo está cansado. Eu sempre achei que Deus olhava para mim e só via uma mulher cheia de falha. E aí, ela parou, ela respirou fundo e ela completou: mas hoje, nessa missa, eu entendi que Deus olha para mim e vê beleza. Então eu percebi que aquelas lágrimas não era de tristeza. Era choro de quem finalmente tirou assim um peso das costas. Aquele peso, né, de achar que o amor de Deus é um prêmio que a gente conquista, quando na verdade não é isso, é um presente que a gente recebe. Então essa mulher estava com seu coração cansado, mas descobriu naquele dia que ela era amada. Ela era amada, a amada do Cântico dos Cânticos que nós estamos estudando. Morena de sol, marcada pela vida, mas formosa aos olhos de Deus. Agora no capítulo 2, chegamos ao capítulo 2. Agora a amada diz uma frase que ficou famosa, hein? Essa frase é famosa. Ela diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A rosa de Saron era uma flor simples que crescia nos campos. Não era uma flor assim de jardim, cuidado, né, de palácio. Era uma flor do campo. Era bonita, mas era simples. E o lírio do vale? O lírio dos vales crescia nos lugares baixos, nos vales, não no topo. Não era no topo das montanhas que o lírio do vale nascia. Então ela diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. É como se a amada dissesse: eu não sou uma flor de estufa, eu não sou uma princesa de castelo, eu sou uma flor do campo, simples, humilde. E mais uma vez o noivo responde com amor. Ele diz: como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as mulheres. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as mulheres. Ou seja, ele está dizendo: para mim, você se destaca de todas. No meio de tudo, é só você que eu vejo. É você que eu escolhi. Pensa nessa cena. Imagina aí um campo cheio de espinhos, de mato. E no meio daquilo tudo aparece ali um lírio branco, bonito. Imaginou? É assim que Deus te vê no meio desse mundo difícil. Esse mundo aí cheio de problemas, cheio de coisas que machucam. Ele olha e diz:
Eu te vejo. No meio de tudo isso, eu te vejo e você é especial para mim. Ainda no capítulo 2 tem uma cena bonita também. A amada diz: ouço a voz do meu amado. Ei-lo que vem, saltando pelos montes, pulando pelas colinas. Imagina essa cena também. Ela está em casa, né? Quieta. E de repente ouve passos. E não são passos lentos, são passos apressados e cheios de energia. O amado está correndo, está pulando montes, saltando colinas para chegar até ela. Ele não consegue esperar, ele quer estar com ela o mais rápido possível. Essa imagem que você acabou de imaginar e de me ouvir é uma das mais lindas de Deus que existe na Bíblia. Deus, ele não caminha lentamente na sua direção. Ele corre. Ele não espera você ficar pronto. Ele vem até você agora, do jeito que você está. Me lembrei agora da parábola do filho pródigo. Quando o filho voltou, né, o pai, ele não ficou parado na porta esperando. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro do filho e o abraçou. É o mesmo Deus, viu, meus irmãos? O Deus que corre, que salta montes, que não tem obstáculo grande o suficiente para impedir de chegar até você. E depois dessa corrida, o amado, ele chega, e o que ele faz? Ele para do lado de fora da janela e fala: levanta-te, minha amada, minha formosa, e vem, porque já passou o inverno, já cessou a chuva, as flores aparecem na terra, o tempo do canto chegou. Que declaração! Ele está dizendo, o tempo difícil acabou, a estação triste passou, agora é primavera, agora é tempo de flores, de canto, de vida nova, então vem comigo. Talvez você esteja vivendo um inverno na sua vida agora. Um inverno, né? Talvez esteja passando aí por um momento de frio, de solidão, de dificuldade. Talvez pareça que as coisas nunca vão melhorar. Mas Deus está do lado de fora da janela do seu coração, dizendo a mesma coisa nesse momento. Levanta, o inverno vai passar. Eu estou aqui para te trazer a primavera para dentro de você, então vem comigo. Mas tem um detalhe interessante que a gente não pode deixar passar. Está no final do capítulo 2. A amada diz: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que devastam as vinhas. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que devastam as vinhas. Raposas pequenas, rapozinhas, ela diz, né? Porque isso é importante. Por que, Rafael, é importante? É porque as raposas grandes, todo mundo vê e espanta. Mas as rapozinhas, elas são pequenas, são silenciosas, entram na vinha de noite sem ninguém perceber e vão comendo os brotos novos, destruindo a plantação devagar, aos poucos. Não entendi, Rafael, o que significa isso? É uma imagem linda
das pequenas coisas que destroem o nosso relacionamento com Deus. Não são os pecados grandes que mais nos afastam de Deus, sabia? São as raposinhas, a fofoca, a mentirinha de cada dia, a preguiça de rezar, o rancor que a gente guarda no coração sem resolver, a falta de atenção com quem a gente ama. São coisas pequenas, mas que vão corroendo a nossa vida espiritual, devagar, sem a gente nem perceber. Pensa aí na sua vida, quais são as raposinhas que estão entrando na sua vinha? Quais são aquelas coisas pequenas que estão te afastando de Deus aos poucos? Hoje é um bom dia para você identificar essas raposas e pedir a Deus que te ajude a tirá-las de perto, tá bom? Eu vou parar por aqui hoje, mas amanhã a gente vai entrar numa parte do livro que é emocionante e ao mesmo tempo dolorosa também. Ah, meu amigo e minha amiga, a amada, ela vai perder o amado. Ela vai procurar e não vai encontrar. Ela vai bater de porta em porta perguntando: você viu aquele que o meu coração ama? Porque ela perdeu a presença dele. E aí, por que será? O que será que aconteceu? Amanhã a gente descobre. Não perca nosso estudo amanhã, viu? Que o amor de Deus que a gente está descobrindo nesse livro faça morada no seu coração hoje e sempre. Amém. Que bom que você está comigo aqui na Rádio Barroso Mix. E vai começar o nosso estudo bíblico de hoje. Eu sou Rafael Henrique, sou catequista. Essa semana a gente está viajando pelo livro mais apaixonado da Bíblia, o Cântico dos Cânticos. Se você está acompanhando desde segunda, já sabe que esse livro é uma carta de amor de Deus para cada um de nós. E se está chegando agora, seja bem-vindo. Puxa uma cadeira, vem junto com a gente. Nos 2 primeiros episódios a gente viu coisas muito bonitas, né? Viu a amada declarando seu amor, viu o noivo correndo pelos montes para encontrá-la, viu Deus dizendo que o inverno passou e a primavera chegou. Tudo lindo, tudo emocionante, né? Mas ontem, no final, eu te deixei com uma pergunta no ar. Algo acontece nessa história que muda tudo. A amada perde a presença do amado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Prepara o coração, porque o episódio de hoje vai falar com muita gente. Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. A palavra de Deus no seu coração. No seu coração. Rádio Barroso Mix. Chegamos ao capítulo 3. E a amada conta: na minha cama durante a noite busquei aquele que minha alma ama. Busquei-o e não o encontrei, disse a amada. Percebe a dor dessas palavras? Ela estava na cama, na noite, e sentiu falta dele. Procurou do lado, procurou no quarto, procurou pela casa e ele não estava lá. A presença que ela tanto amava tinha ido embora. E aí ela faz uma coisa corajosa. Ela levanta da cama,
sai de casa, vai pra rua no meio da noite, sozinha, no escuro, procurando. Isso tem um nome, né? Isso tem um nome na vida espiritual. São João da Cruz chama isso de a noite escura da alma. É aquele momento, meus irmãos, aquele momento da vida em que a gente reza e parece que Deus não ouve. A gente vai à missa e não sente nada. A gente abre a Bíblia, as palavras parecem vazias. A gente olha para o céu e parece que está tudo fechado. Já passou por isso alguma vez na sua vida? Eu já. Eu aposto também que muita gente ouvindo agora também já passou. É um dos momentos mais difíceis da vida da fé. Porque quando a gente está sofrendo, né, e sente Deus perto, aí a gente aguenta. Mas quando a gente está sofrendo e na nossa cabeça a gente sente que Deus está longe, aí parece que o chão ele some debaixo dos pés. A solidão espiritual dói mais do que qualquer outra solidão. Porque é a alma que está sentindo frio. Mas eu quero te mostrar uma coisa muito importante nessa passagem. Perceba o que a amada faz agora. Percebe agora o que a amada faz quando ela não encontra o amado. Ela ficou lá na cama? Não. Ela cruzou os braços? Não. Será que ela diz, bom, se ele foi embora, tudo bem, paciência? Não, ela não diz isso. O que ela faz? Ela levanta, sai, procura. Ela vai pelas ruas, pelas praças, pergunta para as pessoas da cidade: vocês viram aquele que minha alma ama? Ou seja, ela não desiste. Olha que ensinamento poderoso, porque é exatamente isso que Deus espera de nós nesses momentos de silêncio. Ele quer que a gente o procure. Quer que a gente não se conforme com a distância. Quer que a gente grite, chore, bata na porta, insista. Lembrei de uma frase de Jesus. Ele disse, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Jesus não disse para você sentar e esperar. Ele disse, busca, bate, pede. É ação, é movimento. É a amada saindo de casa no meio da noite para procurar quem ela ama. Uma vez eu estava num retiro, e nesse retiro tinha um rapaz lá que estava com a cara fechada, braços cruzados, e ele disse, já faz 2 anos que eu rezo e eu não sinto nada, é zero, eu vou na missa, eu faço tudo o que tem que fazer, mas parece que estou falando com a parede. Acho que vou largar tudo. Vou embora. Aí eu olhei para ele, né, e perguntei assim, mas você largou? Ele ficou quieto um instante e disse, não, eu não larguei. Todo dia eu rezo e rezo, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir nada, porque eu decidi que ia continuar. Aí eu falei para ele, você já sabe então, você sabe, né, o que é isso que você está fazendo?
Isso é fé. Fé de verdade. Não é sentimento, é decisão. Você está saindo de casa toda noite no escuro, igual essa amada do cântico, procurando aquele que a sua alma ama. Ele não sabia, né? Mas aquele rapaz, com cara fechada e braços cruzados, ele era uma das pessoas de mais fé que eu encontrei ali naquele dia. Porque ele não abandonou a busca. Vamos voltar aqui agora ao estudo. Sabe o que acontece no texto? Depois de procurar, a amada diz: mal os tinha passado quando encontrei aquele que minha alma ama. Agarrei-o e não o deixarei ir. Veja que depois de toda a busca, depois de toda a noite, ela encontra. E quando o encontra, agarra. Não solta mais. É como se dissesse: agora te encontrei de novo. Não vou te largar por nada. É assim na nossa vida espiritual também. Depois da noite escura, vem o reencontro. E o reencontro, depois da noite escura, ela é mais forte, mais profundo, mais intenso do que qualquer outro. Porque quando a gente passa pela seca e depois encontra água, a gente valoriza cada gota. Quando a gente sente a ausência e depois sente a presença, a gente abraça com mais força, não é? Pensa num casal, um casal que passou aí por uma crise no casamento. Aqueles dias difíceis, de silêncio, de distância, de dúvida. Quando eles se reencontram de verdade, quando a crise passa e o amor se reacende, aquele amor é mais maduro, mais forte, não é? Mais consciente. Não é mais o amor ingênuo do começo. É o amor que sobreviveu à tempestade. É o amor que foi testado, mas resistiu. É assim com Deus também. Depois da noite escura, o amor que a gente sente por Ele e que Ele sente por nós tem uma profundidade que a gente não conhecia antes. Ou seja, a dor serviu para alguma coisa. O silêncio também serviu para alguma coisa. Serviu para nos ensinar, né, que o amor verdadeiro não depende de sentimento. Depende de escolha. Vamos agora para o capítulo 4, hein? Agora a cena muda completamente. Depois do reencontro, o noivo começa a falar. E olha que bonito. Ele olha para a amada e começa a descrever a beleza dela. Ele diz: como você é linda, minha amada, como você é linda. Seus olhos são como pombas. E ele vai descrevendo cada detalhe. Vejo aqui ele descrevendo o cabelo, o sorriso, os lábios, o pescoço. Ele olha para cada parte dela, resumindo aqui, ele olha para cada parte dela e encontra beleza. Agora, as comparações que ele usa são estranhas para a gente de hoje. Eu vejo aqui que ele compara o cabelo dela
a um rebanho de cabras descendo o monte. Os dentes, ele compara a um rebanho de ovelhas. Para nós, é estranho, né? Mas naquela época, essas eram imagens de abundância, de saúde, de beleza. Um rebanho de cabras descendo a montanha era uma cena linda, imponente. Ovelhas brilhantes era sinal de cuidado, de perfeição. Então, ele está usando as imagens mais bonitas que a cultura dele oferecia para dizer que você é perfeita para mim. E aqui está a mensagem mais importante então desse capítulo. Você que me ouve agora, saiba que Deus olha para você e vê beleza em cada detalhe também. Não importa o que o mundo diga sobre você, não importa o que o espelho diga, não importa o que aquela pessoa que te magoou disse, o que importa é que Deus diz para você que você é linda, você é lindo. Cada detalhe de quem você é foi pensado por Deus com muito amor. No final do capítulo 4, o noivo agora usa uma imagem muito especial. Ele chama a amada de jardim fechado, fonte selada. Um jardim fechado naquela época era um jardim particular, né? Reservado, precioso. Não era qualquer pessoa que podia entrar. E uma fonte selada? Fonte selada era uma fonte de água pura, protegida também. Isso fala da dignidade da pessoa, fala do valor único de cada ser humano. Ou seja, você não é qualquer coisa. Você é um jardim de Deus. Você é uma fonte de água viva. Você é precioso, é guardado, é protegido pelo amor de Deus. E a resposta da amada também é linda. Ela diz: levanta-te, vento norte, e vem, vento sul, sopra no meu jardim, para que se espalhem os seus perfumes, que o meu amado entre no seu jardim e coma dos seus frutos preciosos. Ela está abrindo o jardim, está dizendo: entra, esse jardim é teu, eu me entrego. É a alma que se abre para Deus, que diz: Senhor, entra na minha vida. Tudo que eu tenho é teu. Eu me entrego então nas tuas mãos, Senhor. Esse, meus irmãos, é o coração do livro Cântico dos Cânticos. O encontro é um encontro íntimo mesmo entre a alma e Deus. Não é um encontro formal, não é uma obrigação religiosa. É amor, é entrega, é abrir a porta do coração e deixar Deus entrar no jardim mais íntimo da nossa vida. Amanhã a gente vai chegar no momento mais forte de todo o livro, hein? Amanhã tem uma cena forte. A amada, ela vai ter a oportunidade de abrir a porta para o amado, mas ela vai hesitar. E quando ela finalmente abrir, sabe o que vai acontecer? Ele já vai ter ido embora.
E o que acontece depois disso é de partir o coração. Mas no meio dessa dor vai surgir a frase mais poderosa sobre o amor em toda a Bíblia, hein? Qual frase será? Só vou te contar amanhã. Não perca por nada neste mundo, hein? Eu sou Rafael Henrique, catequista. Esse foi o nosso encontro de hoje. Que Deus te abençoe. Lembre-se sempre que Deus te ama mais do que você consegue imaginar. Ele está te procurando agora mesmo. Abre então o seu jardim para Ele, tá bom? Até amanhã. E que bom te encontrar aqui mais uma vez. Esse é o nosso estudo bíblico completo. Estamos já na reta final da nossa semana. Estamos terminando então o livro de Cântico dos Cânticos. Hoje é o episódio que eu mais esperei, hein? Hoje é o dia que eu mais esperei pra gente refletir junto. Hoje a gente chega no coração desse livro. No ponto mais alto que eu tô querendo dizer, mais emocionante, mais forte. Se eu pudesse, como ouvinte, né? Se eu fosse um ouvinte da rádio, se eu pudesse ouvir um episódio só dessa semana, eu iria escolher esse. Ontem eu te prometi uma cena que parte o coração, né? E também uma frase que é a mais poderosa sobre o amor em toda a Bíblia. E eu vou cumprir então essa promessa agora. Mas primeiro deixa eu recapitular rapidinho o que já aconteceu. Ontem, né? Ontem a gente viu a noite escura da alma. Quando a amada, ela procurou o amado e não o encontrou, né? Depois vimos o reencontro depois da busca. Vimos também o noivo declarando que a amada é um jardim fechado, precioso. Então hoje a história continua. E chega num ponto que vai falar direto com o seu coração. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O poder de Deus. Você sente aqui. Rádio Barroso Mix. Chegamos ao capítulo 5. No capítulo 5, a noiva está em casa. Ela está na casa dela. Ela já se deitou, já se lavou, já tirou as sandálias. E de repente, uma batida na porta. É a voz do amado, dizendo: abre-me, minha irmã, minha amada, porque minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos das gotas da noite. Então o amado está do lado de fora, na noite fria, né? Com orvalho nos cabelos, batendo na porta, está pedindo para entrar. E o que a amada faz? Eu já te dei um spoiler ontem, né? Ela hesita, né? Ela hesita, meus irmãos. Ela diz: já tirei minha roupa, como tornarei a vesti-la? Já lavei até meus pés, como tornarei a sujá-los? Então perceba, ela está confortável, está lá na cama quentinha. Levantar agora dá trabalho. Abrir a porta significa se incomodar. E ela então hesita. Meu Deus, como que essa cena é real na nossa vida? Quantas vezes Deus bate na porta do nosso coração e a gente também hesita em abrir? Quantas vezes Ele nos chama para a gente rezar, para oração. E aí a gente diz: não vou rezar não, hoje eu estou cansado. Agora não. Quantas vezes Ele também nos convida para a missa.
ou para um gesto de caridade, para perdoar alguém. E aí a gente pensa, agora não, agora dá trabalho. Eu tô confortável aqui onde eu estou. A cama quentinha, né, do nosso comodismo, é uma das maiores inimigas da nossa vida espiritual. Repito para você, a cama quentinha do nosso comodismo é uma das maiores inimigas da nossa vida espiritual. A gente prefere o conforto do que o encontro com Deus. Mas aí, olha o que acontece. A amada percebe. Algo no coração dela se move. E ela decide se levantar. Ela levanta, então, vai até a porta, estende a mão para abrir. Mas quando abre a porta, ele não está mais lá. Ele foi embora. A hesitação custou caro. Aquele momento de que ela disse, agora não, fez ela perder a presença dele. Antes da gente continuar aqui, lendo o capítulo 5, eu quero parar aqui um instante, porque essa cena precisa entrar no fundo do seu coração. Deus é paciente, Rafael? Sim, claro que é. Deus é misericordioso, Rafael? Sim, claro, muito. Mas Deus também tem o seu tempo. E quando ele bate na porta, é naquela hora, não é depois. Não é quando a gente achar conveniente. É agora. A graça de Deus tem um agora. E quando a gente deixa esse agora passar, às vezes leva tempo para ele voltar a bater de novo. Uma situação prática. Você já perdeu uma oportunidade de se aproximar de Deus porque estava confortável demais? Já sentiu que Ele te chamava e você disse depois? Já olhou para trás e pensou, ora, se eu tivesse aberto aquela porta naquela hora, a minha vida seria diferente. Esse episódio do Cântico dos Cânticos é pra gente que já deixou Deus esperando na porta. Mas a história não para aí. A amada sai correndo. Ela vai para as ruas, igual ela fez na primeira vez. Mas dessa vez está diferente. Dessa vez é pior. Ela encontra os guardas da cidade. Na primeira vez, os guardas a ajudaram, mas agora, em vez de ajudá-la, eles batem nela. Tiram o véu dela, ela é maltratada. A busca por Deus, às vezes, tem um preço. Estou querendo dizer que, às vezes, o mundo nos machuca quando a gente decide correr atrás do que importa. Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes a gente é julgado, né? Criticado. Machucado por querer viver a fé de verdade. E a amada, ela sente isso na pele. Mas mesmo machucada, mesmo com dor, ela não desiste. Ela encontra as filhas de Jerusalém e ela pede: se vocês encontrarem o meu amado, diga a ele que eu estou doente de amor.
Ela diz doente de amor. Não doente de raiva, não doente de tristeza. Doente de amor. Mesmo depois de ser maltratada, o que move ela é o amor. E isso é uma fé madura. Fé que resiste. Fé que, mesmo na dor, não perde o amor. E as filhas de Jerusalém perguntam: o que o seu amado tem de mais que os outros? Por que ele é tão especial? E a amada começa a descrever o seu noivo. E aqui, pela primeira vez no livro, a gente vê a descrição detalhada dele. Olha como era ele. Ela diz: o meu amado é branco e corado, distinguido entre 10.000. E ela vai descrevendo a cabeça, os cabelos, os olhos, o rosto, as mãos, o corpo, as pernas. E ela termina dizendo assim: ele é todo desejável, tal é o meu amado, tal é o meu amigo. Meus irmãos, quem é o noivo? Nessa leitura aqui espiritual, essa descrição é a alma descrevendo Cristo, né? É a alma que, mesmo na dor, mesmo na distância, sabe dizer quem Deus é. E é a fé que conhece a quem ama. Mesmo sem sentir, ela sabe. Mesmo sem ver, ela descreve. Porque o amor verdadeiro ele conhece. Não precisa ver para crer. Não precisa sentir para saber. Conhece porque ama. E aí vem o reencontro. No capítulo 6. Chegamos ao capítulo 6. O noivo e a noiva se encontram de novo. E ele diz para ela: você é bonita como a cidade de Tirsa, encantadora como Jerusalém. Tirsa é o nome de uma cidade. Era a capital do Reino do Norte, que lá era famosa pela beleza. Jerusalém era o quê? Era a cidade santa, né? O noivo, então, está comparando ela às coisas mais bonitas e mais sagradas que existiam. E depois ele diz uma coisa que me arrepia. Olha o que ele diz: desvia os teus olhos de mim, porque eles me perturbam. Não entendi, Rafael, por que ele disse isso? Meus irmãos, o amado está dizendo que o olhar da amada é tão forte, tão cheio de amor, que ele não consegue aguentar. É demais até para ele. Imagina só, o seu olhar de amor para Deus é tão poderoso que move o coração dele. Quando você olha para Deus com amor, com fé, com entrega, isso mexe com ele. A sua oração, mesmo a mais simples, mesmo a mais desajeitada, digamos assim, toca o coração de Deus. E agora chegou o momento. Capítulo 8. Versículos 6 e 7. É a frase que eu guardei a semana toda. Capítulo 8, versículos 6 e 7.
a declaração mais poderosa sobre o amor em toda a Bíblia, em toda a Sagrada Escritura. A amada diz, atenção, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e a paixão é dura como o túmulo. As suas brasas são brasas de fogo, são chamas do Senhor. As minhas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Respire fundo, deixe essas palavras entrarem. A frase, ela diz, né? O amor é forte como a morte. Rafael, o que é mais forte que a morte? O que é que ninguém consegue vencer? É a morte, né? Ninguém escapa dela. Nenhum dinheiro compra. Nenhum poder evita. Nenhuma ciência derrota. A morte, ela é invencível. E o cântico diz: o amor é tão forte quanto ela. Ou seja, meus irmãos, o amor de Deus por você é imbatível, é invencível, é impossível de ser destruído. E tem mais, olha o que ela diz depois: as muitas águas não podem apagar o amor. Pode vir uma enchente, pode vir uma tempestade, pode vir até um tsunami. Nada apaga. Pode vir uma doença, pode vir perda, pode vir traição, pode vir solidão. Nada apaga o amor de Deus por você. Nada. Me lembrei aqui de uma frase que está na carta aos Romanos de São Paulo. Ele disse séculos depois, olha o que ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo aprendeu isso aqui. Ele aprendeu isso no livro do Cântico dos Cânticos. E tem mais: se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor, seria totalmente desprezado, diz aqui a Bíblia. Repito para você: se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor, seria totalmente desprezado. Aqui a Bíblia está dizendo que o amor não se compra, não se negocia, não se troca, ele é de graça. A graça de Deus é isso. Um amor que não tem preço, que não se vende e que se dá de presente. Não tem dinheiro que pague, não tem sacrifício que conquiste, não tem assim um mérito que ganhe. Ele é dado, é presente, é graça. Sabe aquela pessoa que tenta comprar o amor dos outros com presentes? Ou favores, ou com dinheiro? Ei, não funciona. Porque o amor verdadeiro não tem preço. Você não compra o amor de Deus também sendo uma pessoa certinha, fazendo tudo perfeito, nunca errando. Você recebe o amor de Deus de graça, do jeito que você é. Porque Ele decidiu te amar e ponto. Não tem condição, não tem cláusula, não tem contrato. É um amor puro. E agora pensa
pensa nisso à vista da cruz. Jesus, na cruz, ele é o cumprimento perfeito do Cântico dos Cânticos. Não é verdade? Na cruz, o amor se mostrou forte como a morte. Na cruz, as muitas águas do ódio, da injustiça, da violência, não conseguiram apagar o amor. Na cruz, Deus pôs a humanidade como selo sobre o seu coração. E nem a morte conseguiu separar esse amor. Por que, Rafael? Ora, porque no terceiro dia ele ressuscitou, o amor venceu a morte. O Cântico dos Cânticos se cumpriu. Ah, meus irmãos, eu poderia falar aqui mais umas 3 horas, mas amanhã a gente termina. Amanhã, no nosso último episódio da semana, a gente vai fechar esse livro todo. Esse livro lindo, com as lições finais, também com os desafios práticos para a sua vida. Mas quero te pedir um favor hoje à noite. Antes de você dormir, fale para Deus. Fale para Deus no silêncio aí do seu quarto mesmo. Senhor, põe-me como selo sobre o teu coração. E aí deixa ele fazer o resto, ok? Eu sou Rafael Henrique, catequista. Esse é o nosso estudo bíblico completo de Gênesis Apocalipse. Até amanhã, com o amor de Deus que é mais forte que a morte. Vamos lá para o estudo bíblico de hoje. Vamos finalizar o livro de Cântico dos Cânticos, o último episódio da nossa semana. Eu sou Rafael Henrique, catequista. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer obrigado. Obrigado por ter caminhado comigo essa semana. Obrigado por ter aberto o coração para ouvir. Mais um estudo bíblico, né? Essa história de amor tão bonita de Cântico dos Cânticos. A gente passou a semana inteira dentro desse livro. Viu muita coisa bonita, muita coisa forte. A declaração de amor, né? A busca na noite escura. Vimos a hesitação em abrir a porta. E aquela frase que ficou marcada: o amor é forte como a morte. Mas hoje eu quero ir além. Quero te mostrar coisas que talvez você nunca tenha ouvido sobre esse livro. Quero te ensinar como a nossa Igreja Católica lê o Cântico dos Cânticos, como ele está presente na nossa vida de fé e como ele ilumina também coisas muito práticas do nosso dia a dia. Sejam bem-vindos ao último estudo do livro de Cântico dos Cânticos. Rádio Barroso Mix. Essa rádio é uma bênção. Essa rádio é uma bênção. Primeiro eu quero te contar algo que poucos católicos sabem. O Cântico dos Cânticos não ficou guardado numa prateleira empoeirada da Bíblia. Não, ele está vivo na liturgia da igreja até hoje. Quando a gente celebra festas de Nossa Senhora, especialmente a Assunção de Maria e também a Imaculada Conceição, trecho do livro são proclamados. Sabe por quê? Porque a igreja vê em Maria a noiva perfeita. Aquela que disse sim, sem hesitar. Lembra que na quinta-feira a gente viu a amada que hesitou em abrir a porta, né, e perdeu a presença do marido? Maria, Nossa Senhora, é o contrário disso. Quando o anjo Gabriel bateu na porta do coração dela e disse:
O Senhor quer entrar na sua vida de um jeito que vai mudar tudo. Maria, será que Maria hesitou? Maria não hesitou. Será que ela disse, espera, deixa eu pensar? Não, né? Ela disse o seguinte, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria abriu a porta e por isso, de todas as mulheres, ela é a que mais se parece com a noiva do Cântico dos Cânticos. E tem mais. Na tradição da nossa igreja, o Cântico dos Cânticos também é lido na perspectiva da Eucaristia. Pensa comigo, no capítulo 5, o noivo é que bate na porta, né? Ele bate na porta e diz, minha cabeça está cheia de orvalho. Ele está do lado de fora, né? Esperando, pedindo para entrar. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, e o que acontece na missa, hein? Antes da comunhão, o padre, ele levanta a hóstia e a gente reza, né? A gente diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É o mesmo momento. Cristo está ali também batendo na porta do nosso coração, dizendo, abre, eu quero entrar, eu quero fazer morada em você. E a comunhão eucarística é exatamente isso. O noivo entrando no jardim da amada é o encontro mais íntimo que existe entre Deus e o ser humano nessa terra. Então, por isso, da próxima vez que você for receber a Eucaristia, lembra do nosso estudo, lembra do livro Cântico dos Cânticos. Aquele momento não é só um rito. É mais, é um encontro de amor, é Deus entrando no jardim do seu coração. É o abraço entre o noivo e a noiva. Falando em sacramento, vamos falar sobre o casamento também. O Cântico dos Cânticos é o livro da Bíblia que mais revela o plano de Deus para o amor entre marido e mulher. Quando Deus criou o casamento, Ele não criou uma simples parceria, Ele é um contrato, não. Ele criou uma imagem do seu próprio amor. São Paulo diz lá na carta aos Efésios, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, hein? Do mesmo jeito que o noivo do cântico ama a noiva, com paixão, com entrega, com fidelidade, com um olhar que enxerga beleza, mesmo nas imperfeições. Se você é casado, você é casada, o Cântico dos Cânticos tem uma mensagem para você. O seu casamento não é só uma coisa da terra. Ele é uma imagem do amor de Deus. Cada gesto de carinho, cada perdão, cada noite em que vocês escolhem ficar juntos, mesmo quando está difícil, tudo isso é sagrado. Tudo isso reflete o cântico. E se o casamento está passando por uma fase difícil, por um inverno, lembra do que o noivo disse. O noivo disse, já passou o inverno, a chuva cessou, vem. Deus quer trazer primavera para o seu casamento também. Mas precisa de 2 corações dispostos a abrir a porta.
E se você não é casado, se você é solteiro, viúvo, o cântico também é para você. Porque antes de qualquer amor humano, existe o amor de Deus por cada alma. Cada alma, cada pessoa, independente do estado de vida, ela é a amada do cântico. Cada pessoa carrega dentro de si esse desejo de ser amado de verdade. E esse desejo só se realiza completamente em Deus. O amor de Deus é o único que preenche o coração todo, até os cantos que nenhuma pessoa humana consegue alcançar. Agora eu quero te mostrar uma coisa que é muito rica e que vai te ajudar a ler não só o cântico, mas também toda a Bíblia de um jeito melhor, mais profundo. A nossa igreja ensina que a Sagrada Escritura pode ser lida de 4 maneiras. É como você olhar uma pedra preciosa de 4 ângulos diferentes. Cada ângulo mostra uma beleza diferente. A primeira maneira é o sentido literal. O que o texto diz ali na superfície. No Cântico dos Cânticos, no caso do cântico, é a história de amor, né? Entre um noivo e uma noiva. Bonita por si mesma. Já a segunda maneira é o sentido alegórico. Ou seja, o que o texto nos ensina sobre Cristo e a igreja. No cântico, o noivo é Cristo. E a noiva, ela é quem? É a igreja, somos nós. A terceira maneira é o sentido moral. O que o texto nos ensina sobre como viver. O cântico nos ensina a buscar Deus com paixão, a não hesitar quando Ele bate na porta, a cuidar das raposinhas que destroem a nossa vinha. E a quarta maneira é o sentido anagógico. Essa palavra é difícil, mas o significado é simples. O que o texto nos mostra sobre a vida eterna? O cântico aponta para um encontro definitivo entre a alma e Deus na eternidade. Quando não vai ter mais noite escura, não vai ter mais porta fechada, mais separação. Vai ser o abraço eterno. Eu sei que isso pode parecer um pouco complicado, mas pensa assim, 4 leituras do mesmo livro, uma mais bonita que a outra, e todas verdadeiras ao mesmo tempo. É por isso que os santos nunca se cansavam desse livro. Sempre tinha algo novo ali para aprender, para descobrir. O livro termina no capítulo 8, né? Com uma imagem que merece a nossa atenção. Chegamos à parte final. A amada fala de uma irmã mais nova. Ela diz: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos por ela quando chegar o dia? Essa irmã mais nova, ela representa aqueles que ainda estão amadurecendo na fé. Pode ser o seu filho adolescente que não quer ir à missa. Pode ser aquela vizinha que parou de rezar depois que perdeu o marido. Pode ser aquele amigo que diz que Deus não existe porque já sofreu demais. São pessoas que ainda não encontraram um noivo. E o cântico nos pergunta o que vamos fazer por eles. A resposta não é empurrar a fé a goela abaixo de ninguém. É ser testemunho.
Quando a gente vive o amor de Deus de verdade, quando a gente abre o jardim para o noivo, a gente exala um perfume. E esse perfume, ele atrai. As pessoas sentem. Um sorriso sincero, uma mão estendida, um perdão. Tudo isso é perfume do cântico na vida real. No finalzinho do livro, a amada diz: foge, meu amado, sê semelhante à gazela sobre os montes dos aromas. É um final aberto, né? O livro não tem o livro não tem viveram felizes para sempre. Porque a história não acabou, né? A história de amor entre Deus e a humanidade, ela continua. Continua na missa de domingo, continua no terço, rezado de madrugada, continua na confissão que lava a alma. O cântico não terminou. Ele está acontecendo agora, na sua vida. Para fechar, ainda temos aqui 2 minutinhos, hein? Para fechar, vou te deixar 3 coisas concretas para você fazer nesse final de semana. A primeira, vá à missa no domingo com olhos novos. Quando o padre levantar a hóstia, lembra que aquele é o noivo batendo na porta. E quando você for receber a comunhão, abre o jardim, diz no coração: entra, Senhor. Tudo o que eu sou é teu. A segunda, escolhe uma pessoa na sua vida que está longe de Deus. Não precisa pregar, não precisa dar sermão. Só visita ou liga para ela, manda uma mensagem. Seja o perfume do cântico na vida de alguém. Às vezes uma palavra de carinho no momento certo faz mais do que 1000 pregações. E a terceira, antes de dormir hoje, faz o exercício mais simples e mais poderoso que existe. Fica em silêncio, coloca a mão no peito e diz: Senhor, me põe como selo sobre o teu coração. E fica ali quietinho uns minutinhos. Não precisa sentir nada, não precisa ouvir nada, só fica. Estar com Deus em silêncio também é uma oração. Já é o encontro, já é o cântico dos cânticos. Meus irmãos, na semana que vem a gente começa uma nova etapa. A gente vai entrar nos livros proféticos, hein? Já adianto para você que tem uns ali que são grandes. Eu acredito que não vai dar para fazer em uma semana só. Tem uns livros que são grandes, dos profetas. Vamos ver como vou fazer. Então, meus irmãos, vamos começar com Isaías. Isaías, o profeta que viu o Messias séculos antes dele nascer. Vai ser uma semana muito especial. É um livro poderoso, cheio de profecias, de consolo e de promessas que se cumpriram em Cristo. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus. E eu te espero na segunda-feira com o livro com o profeta Isaías. Até lá, com a graça de Deus.